Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no microfone, eu espero que o som, não, se o som não estiver bom, me ajude aí, diga, bota embaixo nos comentários, pastor, o som não tá legal, porque eu aqui estou no espaço aberto, tá certo? E isso às vezes o som não fica com qualidade. Gostaria muito de ter um local só para gravar, entendeu? Mas infelizmente ainda não tem, mas vou ter, em nome de Jesus, tá bom? Bem, eu quero desejar a você um bom dia, toda a minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul mais uma vez, sempre. Estamos sempre orando por eles, para aquele povo, para que Deus possa chegar com providência na vida deles e dê condições para eles retornarem e reiniciarem a reconstrução da sua cidade. Deus o abençoe grandemente. Mas hoje eu vou trazer um assunto muito interessante, um assunto que eu acho que você não sabia, certo? Se sabia, deixa teu comentário aqui embaixo. 5 objetos que está na Bíblia que foram amaldiçoados. Você sabia disso? Você sabe quais são os 5 objetos presentes na Bíblia que foram amaldiçoados? Você conhece eles? Sabe quem são eles? Então, se você não sabe, você vai aprender hoje, tá bom? Os 5 objetos amaldiçoados que está na Bíblia, tá bom? E é bom a gente conhecer, né? Então, vem comigo, tá? Nessa manhã de quarta-feira, que Deus abençoe essa quarta-feira, que Ele traga muita paz, muito amor, muita harmonia, tá certo? Então vamos dar início. Essa pesquisa aqui, eu fiz uma pesquisa, tá? E encontrei essa pesquisa num determinado canal. Eu vou deixar no link, tá? De onde foi que eu pesquisei esse assunto, tá bom? Vamos lá. Quais são os 5 objetos presentes na Bíblia que foram amaldiçoados? A Bíblia conta histórias reais, não é fatos, história fantasiosa, não. Mas uma parcela considerável dos relatos ali presentes são repletos de simbolismo. Nós sabemos disso, né? Principalmente que muita gente tem uma matéria na faculdade de teologia que chama de tipologia, né? Muito interessante essa matéria. Mas vamos lá. Advertências e mensagens profundas que conectam as escrituras sagradas a quem neles creem, quem crê na Bíblia, né? Não é à toa, é fácil encontrar profecias, parábolas, falando sobre objetos amaldiçoados, o que imputam punições a quem os possui. Então, alguns estudiosos da Bíblia, nas escrituras, né, sugerem que no livro é possível encontrar e compreender aspecto importante de como os antigos israelitas, os primeiros cristãos, concebiam o que era poder, pecado, e de maneira poderia encontrar na redenção. Na Bíblia, objetos foram amaldiçoados principalmente pela forma como eram utilizados, mas também por seu contexto, né? Então veja bem, um líder do Império Babilônico, Nabucodonosor, teria recebido uma revelação divina por meio de um sonho, tá? E ele continha uma profecia em que o imperador não soube interpretar, tá certo? Vocês conhecem essa história. E no fim ele encomendou a construção de uma estátua gigantesca de ouro, que representava a si mesmo, simbolizando seu poder e divindade. A partir dali, o imperador passou a exigir que todos os cidadãos adorassem essa estátua, tá certo? Então, em uma situação, ele teria testado a fé de Sadraque, Mesaque, Abdenego, que os se recusaram a obedecer e foram jogados no fogo ardente. Deus teria salvo os 3 por demonstrar sua fé, dando a Nabucodonosor uma lição sobre os perigos da opressão e da idolatria. E você sabe que essa história aconteceu onde a estátua ela tem vários cabeças de ouro, né? Tronco de prata, os pés de barro misturado com ferro. Isso aí são alguns pontos que essa estátua ela foi realmente amaldiçoada, tá certo? Mas existia na Bíblia, tá lá, tá certo? Então a gente percebe que um desses pontos tá aí é a estátua de Nabucodonosor, a qual foi revelado por Daniel como seria essas estátuas, seriam os impérios, né? Império Medo-Persas e por aí vai, né? Vamos lá. Outro ponto interessante que chama-se o fruto a qual
Adão e Eva comeu. Muitos falam, mas não é verdade, não é certeza, eu não concordo, mas muitos dizem, eu não concordo, mas muitos dizem que o fruto a qual Adão e Eva comeu foi a maçã. A Bíblia não fala disso, tá? Mas a igreja romana, ela colocou esse ponto do fruto ser a maçã, tá bom? Deus teria feito o homem à sua imagem e semelhança, como nós sabemos, tá? Criando primeiro Adão e a partir dela Eva. Ambos vamos dizer assim, foi colocado no jardim do Éden. E Deus apontando para uma árvore que estava no centro do jardim, Deus disse, não pode comer, não devia comer, tá certo? Do fruto da árvore específica, a árvore da vida. Então, esse fruto representava a primeira lei da obediência, tá certo? A lei que era para obediência, de obedecer, tá certo? Então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, tá certo? Ou seja, o livre-arbítrio, e Deus tirou eles do meio do jardim do Éden para que eles não pudessem comer da árvore da vida, tá certo? Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse, não coma, mas infelizmente o que vai acontecer, veio a comer, e o que aconteceu com ele, essa árvore, esse fruto, ele foi também, vamos dizer assim, entre aspas, amaldiçoado, para quem possuía e para quem fez, quem comeu daquela árvore, apesar de que a árvore ela não era uma maldição, tá certo? Ela era uma bênção. Por que era uma bênção? Ela tornou-se uma maldição, por quê? Porque as pessoas, a partir daquela árvore, Deus, vamos dizer assim, colocou entre a obediência e não a obediência, tá certo? E ficou muito mais fácil para o homem desobedecer. Outro ponto, o terceiro ponto seria as moedas. De quem, pastor? As moedas de Judas. Os irmãos bem sabem que Judas Iscariote, o traidor de Jesus, um dos seus apóstolos, entregou por 30 moedas prata. Seu desespero por não saber lidar com o que havia cometido fez com que ele se enforcasse, certo? Tornando-se seu nome sinônimo de traição. As moedas que Judas recebeu são muito simbólicas na Bíblia, ou seja, eles representam muito mais do que traição e nada mais do que deslealdade dos apóstolos com Jesus, mas também o remorso e a tragédia pessoal dele. Os estudiosos das Escrituras Sagradas indicam que a simbologia das moedas ensina sobre as consequências emocionais e espirituais de maus hábitos ou de seus atos, especificamente a traição e a desesperança. Irmão, o que aconteceu ali com Judas, quando traiu, vamos dizer assim, Jesus Cristo por 30 moedas de prata? Hoje as pessoas trazem Jesus por muito pouco. A traição é algo que está presente no dia a dia das pessoas. Mas você que está me vendo agora, você vai trair Jesus Cristo por poucas coisas? Você vai se tornar um Judas? Então, as moedas foram também amaldiçoadas por tratar-se de uma venda de um inocente. Tá certo? Outro pecado, e outra coisa, foi o que? O pecado de Acã. Então, Acã era um israelita que roubou objeto destinado à destruição, trazendo para o povo da cidade de Jericó severas consequências. Entre os frutos do seu roubo estava uma capa babilônica, 200 tipos de prata e uma barra de ouro. A simbologia dessa história trata especialmente de como a ganância pode ter consequências graves para toda a comunidade. Irmão, essa história é muito interessante. Ele escondeu tudo isso, esses objetos, debaixo da sua tenda. Ele cavou um buraco, enterrou, cobriu debaixo da tenda. Então, meu irmão sabe que isso, Deus havia dado uma ordem a Josué, que ninguém mesmo pegasse os objetos que ali se encontravam, porque era maldição. Então, aquela capa, aquela parte do ouro, a capa que simboliza autoridade, uma autoridade roubada, tá certo? Uma autoridade que foi roubada ali. Ele tem que ter muito cuidado, irmãos, para não querer roubar a autoridade das pessoas.
e trazer para dentro de si. E o ouro e a prata, irmãos, que realmente Deus tinha dito para aquela nação, para aquele povo, os hebreus, não pegue nada ali em Jericó. O quinto é o bezerro de ouro, que os irmãos bem sabem. Na tradição judaica cristã, Moisés era um súbito, subido ao Monte Sinai, chamado por Deus, que naquele momento redigiu eles o mandamento por todos os homens e mulheres, deveriam seguir. Nesse momento, Arão, irmão mais velho de Moisés, teria sido forçado pelo povo a forjar o ídolo capaz de conduzir os Egípcios. Essa história contada no livro de Êxodo, a história do bezerro, simboliza a tentativa das pessoas em canalizar a sua necessidade e segurança espiritual. Porém, ao invés disso, a construção do objeto gerou a ira divina, que viu neste ato uma grave insubordinação. Como resultado, cerca de 3.000 homens teriam sido mortos, e uma espécie de aviso, lembrete das consequências da troca de adoração a Deus pela idolatria material. Irmãos, você percebe ali que o povo, ele obcecado, certo? Não o povo, vamos dizer assim, porque quando o povo do Egito saiu, não saiu só judeu não, nem só saiu israelita não, saiu também um povo misturado, saiu ciganos, saiu outras pessoas também, tá certo? Que fazia parte daquele grupo. Então ali eles quiseram simplesmente, irmão, levantar um Deus dizendo que foram aqueles que tiraram o povo do Egito. Então esse último, que é o quinto, do bezerro de ouro, ele é muito importante você saber, porque foi através, segundo informação, segundo algumas pesquisas, também foi aí, irmão, que saiu o sodomismo, porque eles simplesmente se embriagavam, irmãos, dançavam nus em cima do bezerro, tá certo? Eles se prostituíam ali em cima do bezerro com suas mulheres e ficaram totalmente bêbados em cima daquele bezerro. Então, meu amado irmão, isso tem uma simbologia muito forte, que nós temos festa hoje em dia desse modelo. Então, irmão, esses são os 5 objetos a qual a Bíblia fala que foi amaldiçoado, tá certo? Então, hoje nós trazemos esse assunto muito interessante, mas não deixe de sair daqui, venha se inscrever no canal, ative o sininho, deixa teu like, irmão, é muito importante esse like, assista o vídeo todo, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.